Olá pessoal, muito prazer pelo contato, uma boa noite para todos, iniciando mais uma live com muito prazer e com o tema autoaceitação e terapia floral. Mais uma possibilidade então de trabalharmos em questões necessárias para o indivíduo associadas à terapia floral. Prazer pelas presenças. Muito prazer, pessoal. E vamos lá então com a live Autoaceitação e Terapia Floral. De certo, todas as formas de terapia querem trabalhar no processo de autoaceitação. Mas a terapia floral é muito especial nesta questão. Porque, como eu sempre gosto de enfatizar nos meus cursos, nas minhas escritas, a terapia floral age com elegância. E para o processo de autoaceitação, necessita-se da genialidade, da delicadeza, da capacidade do indivíduo de se auto-observar. Porque autoaceitação implica, acima de tudo e sobretudo, em nós fazermos as pazes com nós mesmos, em nós reconhecermos as nossas virtudes, reconhecermos todos os passos pelos quais nós passamos, que nos favoreceram chegarmos onde estamos, mas implica também em nós reconhecermos nossas vicissitudes para, através de muita força interna, muita persistência, prosseguirmos na autotransformação. Mas todo esse processo deve se dar com genialidade. E isto significa nos isentarmos das culpas, das punições, das autocobranças. Porque no processo de autoconhecimento, de autoaceitação, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter que depararmos com questões necessárias, com aspectos sombras que estão dentro de nós. Mas como enfatiza Jung, e nós bem podemos presenciar isso na prática terapêutica, na prática de autotransformação, no processo que nós investimos em nós mesmos. Para sermos plenos, precisamos reconhecer o nosso aspecto sombra. Reconhecendo as nossas fraquezas, é que nós vamos reconhecer as nossas forças. E é nesse sentido, pessoal, que nós vamos conversando. Muito prazer pelas presenças aí, nesta live que é sobre autoaceitação e terapia floral. Para você que já conhece a terapia floral, vamos juntos. Para você que não conhece, vai ficar muito fácil compreender aqui todo o conceito, todo o contexto, porque ele está intimamente relacionado ao processo que todos nós passamos. E nessa noite também eu quero ter o prazer de compartilhar com vocês minhas experiências práticas nesse processo aí mesmo de autoaceitação. Olha, pessoal, e para isto é fundamental nós constantemente estarmos seguindo aquele axioma: orai e vigiai. O orai aí tem o significado, tem a direção no sentido da verticalização, conexão com o alto, conexão com os aspectos mais autênticos de nossa alma, com a luminosidade. E o vigiai significa, sim, estarmos sempre a observarmos o nosso comportamento. E essa prática deve se dar naturalmente, sem cobranças, sem exigências, reconhecendo então as necessidades de autotransformação e
tendo força para isso. Porém, por experiência própria, estou aqui também para compartilhar com vocês minha experiência como terapeuta, como pesquisadora dos florais de Minas, mas a minha experiência própria. O que eu utilizo para também eu ir me lapidando, me autoaceitando, como é o caso aqui do tema, né? Então, é fundamental numa terapia mais abrangente, numa terapia que realmente almeja a transformação do indivíduo, compreendermos e praticarmos o axioma: reconhecer, mas não se identificar. Reconhecer o quê? As necessidades, os trabalhos que necessitamos fazer em nós, reconhecermos o nosso aspecto sombra, as nossas mazelas, mas não nos identificarmos com elas, porque definitivamente nós não somos isso. O que nós somos, nós já sabemos. Originalmente, nós já sabemos. E esta mensagem original, esta informação original deve ser sempre acionada em nós. O que nós somos é luminosidade. É realmente associando a esta integração de verticalização no propósito mais sublime, mais autêntico da alma, é que nós vamos ter força para trabalharmos naquelas questões que mais nos perturbam. E nisto aí também, a autoaceitação, devemos compreender, ela não deve ser no sentido de uma autoestima. A autoestima, quando integra os valores mais profundos da alma, os valores mais autênticos, ela é válida. Mas quando a autoestima, ela vai naquele plano da linearidade, já explico bem isso, naquele plano da linearidade, de ser uma estima própria das questões do ego, assim, ela, ao invés de favorecer a conexão com o alto e a real autotransformação, esta pseudo-autoestima, que é a autoestima dos valores egóicos, ela camufla, ela ofusca a percepção do que realmente precisamos perceber. Porque pode ser uma forma de disfarce, compreendem? Então é isso aí, pessoal. Mas a terapia floral pode nos ajudar muito neste processo. E num campo tão amplo aí como é este, que implica em autoaceitação, é difícil aqui nós limitarmos a orientação de uma ou de outra essência floral. Vai depender, sim, da necessidade particular do indivíduo, das questões que este indivíduo, paciente ou nós, precisamos trabalhar. Aquilo que pela nossa autoobservação nós percebemos que representa um ponto-chave, um ponto principal. E muitos outros pontos podem estar constelados a este. Mas, pegando o foco terapêutico, é sempre importante fixarmos na prioridade. E uma orientação coerente na terapia floral, que vai gerar um efeito também, um resultado satisfatório no indivíduo, no paciente, uma orientação coerente implica em conseguirmos fazer a orientação devida àquele indivíduo. E para isso, o aspirante à terapia floral, a ser terapeuta floral, bem sabe. Necessita-se de estudos, de autoobservação e de observarmos também a natureza. Contemplarmos isso. Assim, vamos desenvolvendo essa habilidade terapêutica. Mas nesse processo de autoaceitação, devemos tomar cuidado com alguns comportamentos que podem vir à tona.
com alguns sentimentos que podem manifestar, como, por exemplo, a culpa, a punição, a baixa autoestima, quando, então, tomamos consciência de um comportamento que não nos agrada. E também, uma das principais manifestações que podem vir e que podem atrapalhar no processo da autoaceitação: a busca da perfeição, o perfeccionismo, a exigência severa que o indivíduo impõe a ele mesmo. E é neste sentido aí também que nós chamamos o recurso à ação terapêutica de uma fabulosa essência floral. E vocês bem conhecem, é uma planta muito conhecida nos nossos canteiros, nos nossos jardins. Ela aparece com muita frequência. Eis aqui a popular planta conhecida por quebra-pedra. E são destas flores, destas minúsculas flores, são bem pequeninas, é que nós, aqui nos Florais de Minas, extraímos uma essência conhecida por filantos, que é muito útil para o indivíduo que exige demais dele mesmo, que cobra demais dele. Aquele indivíduo perfeccionista. No processo de autoaceitação, nós devemos ter a flexibilidade, a maleabilidade, até mesmo para aceitarmos, no sentido de compreendermos os nossos aspectos que nós negligenciamos. Se se trata de um indivíduo radical, rígido, como é também uma das características da personalidade que necessita desta essência floral, essa percepção também tende a ser ofuscada. Aliás, lembrando aqui, essa essência floral filantos está na composição da fórmula floral do sexto chakra, para percepção a longa distância. Percebermos conceitos necessários também para nos autotransformarmos. E o foco da visão do sexto chakra, ela e outras essências mais compõem essa formulação do sexto chakra, mas o foco é justamente sabermos traduzir os conceitos mais profundos e colocá-los em prática. Distúrbios no sexto chakra podem gerar anomalias nas percepções gerais dos conceitos e também na visão. Mas, em se tratando aí da autoaceitação, que é o foco de toda a terapia, pois se queremos modificar um comportamento, o primeiro que se deve acontecer é reconhecermos esse comportamento. Reconhecendo também as nossas virtudes, todos os processos que nos levaram à aquisição da experiência do ponto onde nós estamos, mas também termos a sinceridade interna para observarmos e analisarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, que representam formas viciosas de existir. Nesse sentido, pessoal, vem também aquele axioma, aquela chave. Orai e vigiai, como nós já pronunciamos aqui. Orai no sentido de verticalizar, porque somente relacionando com as questões mais sublimes do ser, e cada um aí tem seu conceito do que é mais sublime, mas eu estou me referindo a religare, no sentido profundo da religião, não necessariamente aqui as religiões convencionais, mas se for útil para um determinado indivíduo, que seja também. Mas aqui nós estamos indo num patamar que é sem rótulos, tá? Do religar, onde quer que você
consiga estabelecer esse religare, o religare com a sua essência divina, para então ter força, maestria, genialidade para trabalhar no que se deve. Aí vem à tona também o transfor, que é uma formulação composta por várias essências florais, entre elas está também filantos, que trabalha no processo da autotransformação. Porque a autoaceitação gera autotransformação. E no conceito de que a vida é um movimento constante, tudo está sempre se transformando. Agora, pode representar também um impedimento na percepção, na autoaceitação, se o indivíduo não lida com conceitos mais profundos da existência. Então, pode aparecer aquele indivíduo que julga que mesmo sofrendo, mesmo existindo de maneira fragmentada, frustrada, está bom, está tudo bom assim mesmo, pode ficar dessa maneira. Então, isto aí diz até respeito a uma falta de compreensão dos conceitos mais profundos da existência. Necessita-se, então, até neste caso, de fazer um vasculhamento, uma percepção da existência para compreender, então, que o nosso propósito aqui não é brincadeira. Nosso propósito é de aprendizado. E nesse sentido aí, já chamo aqui mais uma essência floral que trabalha muito nessas questões do aprendizado. Observem, pessoal, a sálvia officinalis. Uma planta que está carregada dos conceitos de digestão. E digestão se liga também a aprender, porque a gente até tende a utilizar a expressão você digeriu bem, ou seja, você aprendeu bem. E observem, esta planta na fitoterapia, no uso doméstico, ela é excelente para o processo de digestão orgânica, facilitar o movimento, todo o desenvolvimento da assimilação dos alimentos, em correlação, como essência floral, a sálvia é muito útil para nós nos auto-observando, nós aprendermos também com as experiências cotidianas. É uma essência floral que também está dentro do transfor. Quando se fala em autoaceitação, logo vem a ideia de autotransformação. Porque autoaceitar significa, sim, compreender com maestria as nossas virtudes, mas também as nossas mazelas e ter força. Está afinizado com o processo de transformar. Porque também a autoaceitação aí, como nós sabemos, ela leva ao solilóquio, à conversa com nós mesmos. E essa conversa favorece bem o aprendizado. Aquele que conversa consigo mesmo, que tem amizade consigo mesmo, consegue detectar com mais facilidade os padrões que precisam ser transformados. Pessoal, muito prazer pelas presenças. Naturalmente vão ter perguntas aí, vão ter escritas aí nessa live, que eu não vou conseguir responder agora, porque eu estou concentrada no tema aqui. Mas eu terei grande prazer, caso sua dúvida não seja solucionada nessa conversa, eu terei grande prazer em resolvê-la através do meu WhatsApp, através do e-mail, através aqui do Instagram dos Florais de Minas. Há muito prazer pelas presenças e que façamos também deste encontro aqui com várias pessoas de várias partes do Brasil, que façamos deste encontro um processo de meditação,
um processo cirúrgico, um processo de autotransformação, que se dá com maestria, com beleza, com leveza, ao molde das flores. Então, essas lives têm sido muito interessantes nesse sentido de pegarmos sempre um conflito existencial, um distúrbio humano e convertermos esse distúrbio num buquê de flores. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, apresentando essas várias possibilidades. Em se tratando aí da questão da autoobservação, que é foco da terapia floral, nós, como terapeutas, percebemos que o uso da terapia floral, o tratamento com a terapia floral, favorece esta autotransformação, a autoaceitação do indivíduo. Conectando com as suas virtudes. E neste sentido é que vem a real autoestima. Que a autoestima, ela é válida quando amparada em valores realmente autênticos. Outra vez realçando, uma autoestima, uma pseudo-autoestima que contempla os valores do ego, as qualidades e as virtudes bem egóicas, ela fica na faixa da linearidade. Ela pode ser importante em determinados momentos, e tem sim sua importância, porque somos ego também, mas ela não persiste muito tempo se fica só neste plano. O convite, sim, é sempre este processo da verticalização. E as essências florais, seguindo o movimento das plantas, pois é das plantas que vêm as essências florais, elas estão sempre a buscar a verticalização, a conexão com a luz, o contemplar e se mostrarem coloridas. As cores também sempre nos conectam com a luz. E utilizarmos, vivenciarmos, contemplarmos e nos agraciarmos com as cores é uma maneira de, novamente, nós nos conectarmos com o que somos, a luz. Lembrando sempre, né, nas minhas falas, eu sempre gosto de utilizar o óleo do quinto chakra, no sentido de favorecer a expressão, como nós expomos nos nossos cursos, no livro também expomos bem essa questão. O insight superior penetra no sétimo chakra, é codificado no sexto e é expressado no quinto chakra. Então, para quem trabalha com oratória, com fala, com apresentação, exposição pública, a fórmula floral do quinto chakra, seja o óleo, uso tópico e a solução estoque, como uso diluída no frasco de 30 ml, né, que é padrão comum da terapia floral, ou mesmo fazer o uso da solução estoque diretamente, fórmula do quinto chakra, é muito especial nesse caso. Além também de dar o descanso necessário para aquele que está sempre falando, dar uma ponderação na fala e trabalha bem nesse axioma: saber falar, saber calar, saber ousar, saber parar. Porque está em comando aqui a fala, a oratória, mas também a vontade. Então, saber quando direcionar nossa vontade, para quê e quando parar. E aqui vai uma água bonificada também, uma água bonificada com a fórmula floral do quinto chakra, uma delícia de água. Um brinde a vocês. Bom, neste caso aí, então, quero expressar aqui para vocês alguns depoimentos que vão endossando toda essa nossa conversa aí da terapia floral, favorecendo o processo de autoaceitação.
E uma das essências florais que mais chamam a atenção neste processo aí, sem dúvida nenhuma, filantos. Mas, como já enfatizamos, para trabalhar na autoaceitação do indivíduo, vai ser necessário um vasculhamento de suas próprias necessidades, das necessidades dele, para identificarmos, então, terapeuticamente o padrão que precisa aí ser observado e transformado. Mas, se vamos pegar como carro-chefe o Transfor, que é uma fórmula floral que trabalha todo o processo de autotransformação e adaptabilidade, essa adaptabilidade aí implica na aceitação, mas aqui, gente, vamos contemplar a questão no sentido profundo. Não se trata de uma adaptabilidade, de uma autoaceitação no sentido da inércia. Já entende aqui neste nível que o movimento é a lei constante de tudo que existe e tudo muda constantemente. A adaptabilidade no sentido de aceitarmos as transformações. As transformações, então vamos aqui agora para um campo até mais prático, tá? Porque eu sei que devem estar também questionando aí, aceitarmos até a nossa própria apresentação física, o corpo. E isso aí representa também uma grande busca de muitos que vêm às terapias diversas e a terapia floral também, a aceitação da própria apresentação do corpo físico. Naturalmente, que o indivíduo que está trabalhando nessa questão não vai, no processo, no trabalho, no resultado do trabalho terapêutico, entrar em inércia, mas ele vai acionar de dentro dele, pois é esse o trabalho da terapia floral, as forças, os insights, os favorecimentos para então conectar com os agentes necessários para a sua autotransformação. Se se trata de um indivíduo, vamos dizer, que não está confortável com a sua apresentação física, pois está com sobrepeso, está se alimentando demais devido a carências afetivas, devido aos dissabores na vida, está descarregando na alimentação, está se transformando numa pessoa mais pesada organicamente. Com o tratamento floral compatível, e aqui nos Florais de Minas nós orientamos para essa questão aí o Magnificat Liquor, que é uma formulação composta por várias essências florais poderosas no equilíbrio alimentar, levando em consideração que equilíbrio alimentar é equilibrar as questões que o indivíduo utiliza para se alimentar. E envolve muitas variáveis. Bom, mas se se trata então disto, o indivíduo tende a acionar informações de dentro dele que vão favorecer, então, se é o caso, a mais prática de um exercício físico, mas tudo com moderação e com equilíbrio. Há também a raciocinar se aquele alimento é conveniente ou não, se aquela quantidade é necessária ou não. Então, no caso do Magnificat Liquor, que trabalha na aceitação para a autotransformação do corpo físico, porque o indivíduo, né, e muitas mulheres buscam aí esse tipo de tratamento, tende a gerar uma conscientização alimentar, uma reeducação alimentar, no sentido de avaliar a quantidade e a qualidade do alimento. Aí nós estamos tocando no campo do alimento mesmo, alimento como alimento sólido, que nutre o nosso corpo físico, mas nós sabemos que o Magnificat Liquor, porque é um produto da terapia floral, não fica só nesse plano linear do corpo físico. Nos favorece a percepção das coisas com as quais nós estamos alimentando nossas emoções, nossos instintos, nossos pensamentos.
E é justamente por esta conscientização mais profunda, mais sutil, é que vem a conscientização do corpo físico. Eis a maestria da terapia floral aí, pessoal. Eis a maestria. Sim, estou sempre utilizando, Pires, os óleos dos chakras. Falei da minha experiência com o óleo do primeiro chakra, que eu sempre utilizo ao despertar de manhã, já fica na cabeceira da minha cama. E na minha prática profissional, sempre falando, palestrando, eu estou sempre utilizando o óleo do quinto chakra. Uma pequena gota na região da laringe. E vou falando, comunicando e aplicando esse óleo. Mas vários outros eu utilizo. Nos momentos de estudo, utilizo do sexto chakra. E vamos ter a oportunidade também de, na medida das lives aqui, passarmos várias outras experiências para vocês, tá? Com muito prazer. Mas contando aqui um caso, então, contemplamos um pouquinho sobre o Magnificat Liquor, que trabalha na aceitação, logo na autotransformação com relação ao corpo físico daquele indivíduo que não está satisfeito com a sua formosura, porque carece de formosura, talvez está tão pesado e está sentindo a obstrução de também sistemas orgânicos devido ao sobrepeso. Mas vamos agora, então, para este que nós começamos a falar, o Transform. Transform trabalha na questão da autoaceitação, no sentido de reconhecermos que tudo que nós passamos teve sua serventia, foi importante para o nosso autodesenvolvimento, mas agora já não serve mais. E esta observação para o movimento que vem a seguir, solicita desapego. Desapego do padrão velho. E já apresento para vocês aqui uma essência floral que está dentro também do Transform. Já falamos do Filantus, são várias essências florais, mas eu quero apresentar para vocês também esta aqui, ó, poderosa Guinéa. Muito útil para cortarmos os laços doentios com isto que já não nos alimenta mais. Observem vocês que esta essência floral aqui é extraída das flores do popular Guiné, uma planta muito conhecida e que foi introduzida aqui na nossa cultura pela cultura afro. E ela é muito útil nas benzições, nas curas, nos tratamentos que estão relacionados à necessidade de cortar laços doentios. Observe, pessoal, no uso popular, ela é muito útil nas benzições. E como essência floral, ela vai ser muito útil também para nos ajudar a percebermos aquele padrão, principalmente no relacionamento, que é doentio. E isto implica, então, em desapego, em ter que desapegar de algo que é doentio. Mas às vezes o indivíduo está tão ligado ao que é doentio, está tão associado, que ele não percebe isso, embora sofre constantemente com tal relacionamento. Quando se faz uso da Guinéa, que é essa essência floral, separadamente, individualmente, ou mesmo do Transform, porque ela está dentro do Transform, vem a conscientização. E é que dá esse calibre muito poderoso ao Transform, que a gente expressa como Transform favorece na poda do velho para a percepção do novo. Pois nós só vamos perceber o novo se descartarmos dos padrões que já nos favoreceram, mas agora não nos favorecem mais. O Transform é muito útil para trabalho em todos os processos que necessitam de transformação.
quando a pessoa também está passando por uma transformação, está tendo dificuldade de adaptar a ela. Agora, bem também dentro deste transforma, o que favorece muito nisso aí? Poderosa milefólio. Poderosa milefólio. Desapego de coisas materiais também, mas vale observar, Eliette. Muito prazer pela presença, Eliette e todos vocês, Paulo e todos vocês. Eliette, vale observar, em questões materiais, existem outras possibilidades, como, por exemplo, ambrósia, fortificata, cauliflora. Vale observar as particularidades do caso, a questão do indivíduo. Milefólio aqui tem uma ação muito ampla no desapego, porque esta planta, esta essência floral, nos ensina a lei da mutabilidade, da transformação. Se é uma essência floral que trabalha na adaptabilidade, nos fazendo a adaptarmos às questões novas, logicamente ela trabalha na ruptura do velho. E está muito relacionada também à proteção, porque já se entende que se eu estou protegida aqui, eu me sinto adaptada. Se eu estou adaptada, eu me sinto protegida. Então, duas palavras-chave dessa essência floral aqui para resumirmos milefólio: proteção e adaptabilidade. E a proteção também pode ser muito bem entendida, porque aqui nos Florais de Minas, gente, as nossas escritas, os nossos cursos, aqui na live, a gente nem tem tanta essa possibilidade de explorar, porque o tempo é bem achatado. Mas nos interessa, ao falarmos sobre uma determinada essência floral, explicarmos, constelarmos as informações que endossam a orientação terapêutica da mesma. Porque nada precisa de ser criado. Está tudo na natureza. Basta observarmos. Basta observarmos. E olhem, milefólio, Achillea milefólia é o nome científico dessa preciosidade. E tem este nome por quê? Porque foi com esta planta que, segundo a lenda, Aquiles curou sua ferida. Mas também ela é chamada de erva dos carpinteiros, ou erva de São José, por causa do mesmo sentido. Certa vez, segundo outra lenda, São José, carpinteiro, estava trabalhando, fabricando seus móveis, utilizando a madeira, e se machucou com uma das ferramentas. Isso diz a lenda. O menino Jesus, que estava próximo de São José, saiu correndo pelos campos. E o que trouxe? Ramos de milefólio para tratar da ferida de São José. Esta planta, pessoal, milefólio, é hemostática. Ela faz parar a hemorragia. Agora vamos compreender um conceito mais profundo. Ferida aberta, sangue escorrendo, falta de proteção. Se algo trabalha na cicatrização, fazendo parar a hemorragia, isso trabalha também na proteção. Mas vamos lá mais a uma outra informação, que vem também de um dos nomes populares dela. Ela é conhecida como erva dos juízes, porque na Roma antiga era comum, após ditar a sentença e fazer a condenação, o juiz batia 3 vezes com um raminho de milefólio na mesa, na própria mesa onde ele estava e que ele acabou de ditar a sentença, ele batia 3 vezes com um raminho dessa folha, dessa planta, no sentido de: eu te condenei porque eu tenho que condená-lo, é meu ofício, mas eu estou livre de qualquer praga que você queira rogar a mim, dizia o juiz. Então aí já fica entendido a questão da proteção. Sim, essas histórias ajudam muito a aprender, né, Eliette? E aqui nos Florais de Minas, como vocês sabem, os nossos inscritos, eles somam as várias seções do conhecimento humano. Então, quando nós vamos pesquisar
e expor nossas pesquisas também para vocês, com muito carinho, nós fazemos questão de associarmos o que podemos. E é por isso, gente, que as nossas obras ficam tão volumosas. E se chega um dia e nós não damos um basta, né, um basta assim, necessário naquela escrita até para poder publicá-la, a gente nunca consegue, nós nunca conseguimos publicar nossas obras. Hoje mesmo, felizmente, estava lá com o Breno, com a nossa obra, a que nós vamos apresentar, a próxima que nós vamos apresentar para vocês, já na boneca. Na boneca para a última correção. Boneca, vocês sabem, né? É o rascunho de um livro. Então, ela está com cerca de 500 páginas, mas porque tivemos que retirar várias outras para não ficar demais volumosa. Mas é com muito prazer, pessoal, é com muito prazer que nós estamos constantemente observando a natureza e tentando passar para vocês. E enquanto esse livro com Breno se conclui, e o nome dele, este que eu escrevi com Breno, é As Bases Filosóficas Quânticas da Terapia Floral. É um livro em que nós vamos associar essa questão profunda da filosofia, da ciência, no sentido da terapia floral. Uma linguagem compatível com a compreensão de todos, mas que muitas vezes tem que ir para um aprofundamento. Quanto isso também, pessoal, eu estou me deliciando, eu e Ignis estamos nos deliciando. Enquanto o Ignis está nos últimos dias de sua gestação, porque logo, logo chega a nossa netinha aí, nós estamos juntas também gestando o livro sobre terapia floral, os florais de Minas e os chakras. Brevemente estará prontinho para vocês, com muito prazer. Bom, mas todas essas que eu estou mencionando, ó, esta milefólio, a guinéia, também o que eu acabei de mencionar aqui, que é o filanthus, tá aqui, bem aqui, são plantas bem conhecidas, todas estão dentro do Transfor, elas e outras mais. Mas milefólio vai nessa questão aí, já favorecendo a compreensão, porque a gente entende também que quanto mais o terapeuta compreende o porquê de uma essência floral, o porquê de uma formulação, mais efeito esta formulação vai exercer na hora que ele fazer a orientação. Isso aí está bem endossado na pesquisa que nós fazemos sobre o triângulo terapeuta, paciente, terapia. Compreender a terapia profundamente é fundamental para a orientação dela. Mas vamos ao caso, né? Então, do uso do Transfor no processo de autoaceitação. Transfor no processo de autoaceitação. Tratava-se de um senhor de 65 anos, senhor magro, com a aparência física bem rígida. O que nós podemos dizer assim, que era um arquétipo bem capricorniano, do signo de Capricórnio, mas sem julgamento nenhum aqui, pessoal. Nós não devemos utilizar a astrologia, nem qualquer outras observações, inclusive a leitura corporal, para fazermos julgamento. Mas pode haver uma tendência muito grande no tipo Capricórnio, no tipo bem regido por Saturno, Capricórnio é regido por Saturno, de cobrar demais de si mesmo. Tende a ser umas pessoas muito organizadas, perfeccionistas, mas como efeito colateral, tendem também a sofrerem porque impõem severas exigências aos seus próprios comportamentos. Tá. Mas assim era esse senhor. 65 anos, cálculo renal e uma pessoa muito severa consigo mesmo. Cobrava demais e apresentando constante distúrbio no sistema urinário, porque essa rigidez também tende a somatizar cálculos diversos no corpo, principalmente no rim. Ele apresentava muita dificuldade também
de aceitar questões do próprio comportamento. No sentido de não expressando, mas demonstrando um ar de eu nasci assim, eu vou morrer assim. Observa aí, pessoal, a rigidez comportamental que impede a percepção. E nisso aí chama bastante atenção essa essência floral aqui, ó, Philanthus. Philanthus, como vocês sabem, feita das flores do quebra-pedra, é muito útil para a rigidez comportamental e também muito útil para cálculos renais. A fitoterapia ela é clássica nisso também. Tá. Esse senhor fez uso do Transfor porque neste momento também ele passava por uma grande transformação na vida, a ruptura de um relacionamento, e ele não aceitava isso também. O tipo Philanthus, esse tipo rígido, tende também a ter muita dificuldade de aceitar as transformações da vida. E ele estava sofrendo muito nisso aí. Sofrendo, não reconhecendo seus próprios sentimentos. Fez uso do Transfor, porque o Transfor também é muito útil nas rupturas de relacionamentos, nas transformações sociais, de convívios, nas transformações biológicas que ocorrem no nosso corpo e tudo mais. Bom, e fez uso direito, porque a terapia floral, como vocês sabem, ela é sempre eficaz, mas depende do indivíduo, do usuário, seguir corretamente a posologia. A posologia passada foi para adulto, 20 gotas diluído em meio copo de água 4 vezes ao dia. E rapidamente, na persistência do tratamento, ele foi sentindo mais flexibilidade nas percepções e passou então a chamar ideias, a perceber, a ter insights que antes ele não tinha. Porque toda aquela rigidez comportamental o impedia disso. Então, assim, ele passou, logicamente, né, tudo transforma primeiro no aspecto mais sutil, para depois manifestar no corpo físico. Ele passou, então, a movimentar diferentemente na sua existência. Estabelecendo outros relacionamentos e, assim, cumpriu o propósito que o tratamento queria, almejava, que era a flexibilidade, a autoaceitação de questões necessárias para a sua autotransformação, e ao mesmo tempo que nós autoaceitamos, nós já nos direcionamos para a autotransformação. E a coisa, gente, se dá, então, a coisa, no sentido da transformação, se dá com leveza e com beleza. Porque se há algo também que nós devemos descartar neste processo, é a culpa e a punição pelo comportamento que julgamos indevido em nós. No caso desse senhor também, esta era uma questão a ser trabalhada. Mas tudo foi trabalhado unicamente com Transfor. E com menos de 15 dias de tratamento, ele já se apresentava de maneira diferente. Até sua energia, sua apresentação, suas roupas se transformaram. Sua maneira de vestir se transformou. Observem um resultado que manifestou externamente, mas que vem de dentro. Pois conceitos diferentes, pensamentos diferentes e, principalmente, contemplando aqui, constelando aqui este caso, que o foco deste caso é justamente isso, com o tema dessa live, autoaceitação das questões necessárias. Sem culpa, sem punição, com flexibilidade, ao molde da terapia floral, pessoal, com elegância, com beleza, as transformações vão se dando. Porque, afinal de contas, qualquer processo de autoanálise, de modificação e de cura não precisa definitivamente ser à base de marretadas. Deve se dar de maneira leve e suave.
no sentido mesmo deste que segue a terapia floral. Com o perfume das flores, com a suavidade, com a beleza. E isto a gente sabe que age independentemente do indivíduo que está fazendo uso da terapia floral, acreditar ou não. Age porque há uma legítima conexão entre tudo que é belo, a beleza que está em nós, a beleza que está nas flores. Eu desejo esse bem-estar para todos vocês com muito carinho, com muito amor, tá? E as perguntas que eu não consegui responder aqui, coloquem no Instagram, mandem para nós, que com muito prazer. Pessoal, namastê e uma noite de saudável transformação para todos vocês. Namastê!